Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Então, se o imposto tiver caro, é só eu não pagar que baixa. É isso. Em pensar que Lula prometeu picanha e cerveja e agora está recomendando jejum intermitente. Olha só. Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo a gente vai discutir se parar de comprar alimentos caros é a solução para a inflação. Será que é? Será que o culpado da inflação é o consumidor que não para de comprar? Será que os culpados são os empresários malvadões que vivem aumentando os preços dos alimentos para lucrar cada vez mais? Ou será que o principal culpado é outro? É sobre isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Uma vantagem da Bolsa Brasileira é que os principais supermercados do Brasil, de atacado e de varejo, estão listados em bolsa. Então, nada melhor do que a gente olhar para o balanço desses supermercados para dar uma olhada na receita, quanto da receita vira lucro, para entender qual a margem desses caras, para entender as margens desses supermercados. Será que ele tem essas margens altíssimas? Será que eles estão vendendo estupidamente caro para poder lucrar cada vez mais? Ou as margens são bem apertadinhas e alguns até estão num prejuízo? Será? Vamos dar uma olhada. Primeiro de tudo, falando aqui sobre quais são os principais supermercados que estão listados em bolsa, na Bolsa Brasileira. Tá? Então, o primeiro deles é o Carrefour Brasil, negociado com o código CRFB3, que ele tem várias marcas. Seguramente uma delas você vai conhecer. Tem Atacadão, Carrefour, Sam's Club, Posto Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Bairro, entre outros. O segundo que eu trouxe aqui na lista é o Açaí Atacadista, negociado com o código ASAI3. E a principal marca dele é justamente Açaí Atacadista. Fazia parte do Grupo Pão de Açúcar, não lembro agora exatamente o ano, acho que foi 2020, não lembro, eles separaram e agora virou uma empresa separada na Bolsa de Valores. Já. Antigamente fazia parte do Grupo Pão de Açúcar, separou. O terceiro que eu separei aqui é o Grupo Mateus, o GMAT3. Esse aqui talvez seja o mais bem gerido, inclusive. Vamos chegar nos números e vai ver isso. Que tem as marcas Mix Mateus, Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Caminho. E o quarto que eu trouxe aqui, esse aqui também todo mundo conhece, Pão de Açúcar, que é negociado com o código PEGAR3, agora sem a parte do atacado. Tem ainda as marcas Pão de Açúcar, o Extra Mercado e Minuto Pão de Açúcar. Conhecendo essas marcas, eu preciso explicar um conceito muito importante para que a gente possa tirar algumas conclusões e descobrir se a culpa está nos empresários malvadões que não param de aumentar os preços ou está em outro. É o conceito de margem líquida. E o que é margem líquida? É um indicador financeiro que mostra o percentual do lucro líquido que uma empresa obtém em comparação à sua receita, tá? Em outras palavras, qual o percentual que fica no bolso do supermercado, no bolso do sócio do supermercado, do dono, em relação àquilo que ela teve de receita, que ela teve de faturamento. Então, a gente entendendo a margem líquida dessas empresas, a gente vai ter ideia se realmente eles estão vendendo com margens altíssimas os produtos para poder lucrar cada vez mais, ou se existe um outro fator. Tá? Então, começando pelo Carrefour Brasil, que é quem tem a maior receita, a maior empresa, o maior supermercado de varejo do Brasil, seguramente a marca mais conhecida também. O Carrefour Brasil, nos últimos 12 meses, e todas essas empresas que eu vou mencionar aqui, eu estou levando em consideração os últimos 12 meses, por quê? Porque elas não divulgaram os resultados ainda do quarto trimestre de 2024. Então, esse período se refere ao quarto trimestre de 2023, primeiro, segundo e terceiro de 2024. Então, considerando esse período de 4 trimestres ou dos últimos 12 meses que eles divulgaram seus resultados na Bolsa. Tá? O Carrefour Brasil ele teve uma receita líquida nos últimos 12 meses de, pasmem, 114 bilhões de reais. 114 bilhões, vocês não me entenderam errado. Isso é a receita do Carrefour. E quanto disso é lucro? Apenas 243 milhões. Você não ouviu errado. Faturou 114 bi, lucrou 243 mi.
Isso é uma margem líquida de 0,2. 0,2. É uma margem líquida muito baixa. Muito baixa. Só para você ter uma ideia, para cada produto de 10 reais que eles vendem, o lucro é 2 centavos. Não é 20 centavos. 20 centavos se a margem fosse de 2. É 2 centavos para cada produto de 10 reais. Então, assim, Carrefour não é um desses malvadões daí que o Lula está falando, lá do supermercado. Vamos dar uma olhada agora no açaí atacadista. Pô, atacadista geralmente tem margens melhores, tá? do que os supermercados de varejo. Como é que está o açaí atacadista? Nos últimos 12 meses teve uma receita líquida de 72 bilhões, mais uma empresa com faturamento bombadão. E o lucro líquido do açaí atacadista nos últimos 12 meses, 636 milhões. Uma margem líquida de 0,9, não é nem de 1% a margem. Para cada 10 reais que ele vende lá, ele bota no bolso 9 centavos. É isso aí. O lucro líquido, 9 centavos para cada 10 reais que ele está vendendo. Grupo Mateus, esse é o mais bem gerido. Inclusive, quando você pega a margem dos últimos anos, você vê que ela toda ali, a casa lá, bem mais alta. E ainda assim, vocês vão ver quanto é. Receita líquida nos últimos 12 meses do Grupo Mateus, 31 bilhões de reais. Lucro líquido nos últimos 12 meses, 1,3 bilhão de reais. Uma margem líquida de 4,3. Tá? Disparada mais alta, mas mesmo assim, veja como é uma margem pequena, uma margem de menos de 5%. Isso significa que para cada 10 reais que ele está vendendo um produto lá de 10 reais, você acha que ele está lucrando para caramba? Não, está lucrando 43 centavos. 43 centavos. Todo o resto está indo para toda uma cadeia que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o Pão de Açúcar teve uma receita líquida nos últimos 12 meses de 19 bilhões de reais e o lucro líquido nos últimos 12 meses foi de menos 1,6 bilhão. Lucro líquido negativo, também conhecido como prejuízo. Olha só, então a margem líquida dele é negativa, a gente não tem nem o que falar sobre essa margem líquida. E aí talvez você esteja se perguntando, Rafael, mas então não é verdade que o supermercado vai lá e dá uma facada no pequeno produtor, lá compra o tomate por, sei lá, menos de R$2 o quilo para depois vender por R$6, R$7? Talvez seja verdade. Talvez seja verdade mesmo. Então toda essa diferença não é lucro? Não, meu amigo. Não é lucro. Por que não é lucro? Porque ele tem que pagar o salário dos funcionários, que sobe todos os anos. O mínimo sobe e vai subindo os outros salários também. Muitos deles pagam um salário mínimo, então assim, o salário impacta. Tem a conta de energia das lojas, olha só. As lojas consomem energia pra caramba, toda aquela parte refrigerada, a conta de energia sobe todo ano. Tem o aluguel das lojas também, que eles precisam pagar. A imensa maioria das lojas não são próprias, são alugadas, até por uma decisão estratégica. Se ele quiser, uma loja não estiver rentável, ele, sei lá, encerra o contrato e vai embora, e fecha a loja. Não precisa ter que se preocupar em vender aquilo e ficar dando prejuízo, pagando imposto, escambau, em relação àquele imóvel. Tem que pagar o aluguel das lojas também, que é corrigido pelo quê? Pelo IPCA, que é o índice da inflação. Então a inflação sobe e impacta toda a cadeia. Tem o investimento com marketing, eles precisam investir em marketing para eles possam alcançar cada vez mais clientes. Então isso aí também está lá no preço, isso vai saindo do preço também. Tem o frete dos produtos que eles compram, gasolina vai ficando mais cara, frete fica mais caro, gasolina fica mais cara, o dinheiro que ele gasta com a passagem dos funcionários também é maior. Ele precisa gastar cada vez mais com isso. Tem os tributos, olha só, os tributos cobrados pelo governo. Ele vendeu lá uma mercadoria ICMS, prestou um serviço ISS, lucrou mesmo que um pouquinho, imposto de renda. Tem o INSS dos funcionários e tudo aquilo, PIS, COFINS e o escambau de impostos que tem aí, que vai reformar. A única diferença é que vai simplificar os nomes, porque as alíquotas vão ficar altas pra caramba. Tem também os juros dos financiamentos. Muitas vezes essas lojas, para crescer, eles tomam dinheiro emprestado, querem expandir, querem construir novas lojas, querem adquirir uma outra marca que está mal das pernas, pegam dinheiro emprestado, compram e depois tem que pagar os juros desse financiamento, desse empréstimo que eles pegaram para comprar, e isso é ali que vai ficando cada vez mais alto, os juros vão ficando cada vez mais altos também, as empresas têm mais despesas financeiras e isso tudo vai reduzindo o resultado daquela empresa. Tá? Então a grande verdade, quando você para pensar friamente e agora olhando os números, porque agora não dá para a gente estar discutindo com o número, pelo amor de Deus. Não tem pegadinha aqui, a gente está pegando, olhando os números divulgados pelas empresas lá na Bolsa de Valores, são números públicos, auditados,
Eu estou mostrando para você de maneira transparente. Óbvio que a culpa não é de quem está comprando o alimento. Não é de quem está comprando alimento caro. Pode ter certeza que não é. A culpa não é do consumidor. O consumidor ele está comprando aquilo que ele precisa. Infelizmente, é essa a verdade. Não dá para parar de comprar alimento só porque ele está caro. Não dá para parar de botar gasolina no meu carro só porque a gasolina está cara. Infelizmente, tem vários produtos que não dá para substituir. Você pode substituir por mais barato, mas vai continuar sendo alimento. Não dá para fazer fotossíntese, né? E agora, vendo os números, dá para ver também que a culpa não é dos empresários malvadões. As margens de liquidez são muito baixas em supermercados. Em alguns casos, até negativa. Tá? Então a culpa é da inflação, porque a inflação é esse aumento generalizado dos preços em que tudo sobe. Por uma série de fatores, Selic alta, dólar alto, e aí preço de vários produtos, várias commodities agrícolas são dolarizadas, então eles vão ficando mais caros, então você tem que comprar mais caro, você precisa vender mais caro, e aí sobe imposto, você tem que botar isso no preço, aí aumenta o salário do funcionário, você tem que colocar isso no preço, aí aumenta o valor da gasolina, aumenta frete, aumenta o valor do transporte pago para os seus funcionários, entre tantas outras coisas que estão na cadeia. Isso você dá para ver que não é uma coisa pontual, não é apenas um item. Isso é inflação. E quem é o principal culpado, o principal causador da inflação? É o governo, mas isso não vou explicar nesse vídeo. Daqui para o final do vídeo eu vou te recomendar um outro vídeo para que você possa entender. Para mim, acho que o ponto principal é você se perguntar como é que você está protegendo o seu patrimônio da inflação, dessa mordida nociva, diria até que covarde, diria até que o pior imposto que a gente tem é a inflação, não é outro, é a inflação. Como você está protegendo o seu patrimônio da inflação? Esse vai ser um tema, entre outros, que eu vou comentar numa live gratuita que eu vou fazer agora nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 8 horas da noite, aqui mesmo no YouTube, tá? O link para você participar dessa live já está aqui embaixo, então você já pode entrar nesse link, cadastrar lá seu e-mail e seu WhatsApp, para que você seja avisado pontualmente às 8 horas e algumas horas também, alguns lembretes vão ser enviados para você, para que você não perca essa live. A gente vai falar sobre como aproveitar a crise, como proteger seu patrimônio da inflação, entre tantas outras coisas importantíssimas para o momento atual, que eu enxergo como uma oportunidade da década, porque tem várias coisas que estão se juntando, se unindo para poder mostrar que existe uma janela se abrindo. E tudo isso eu pretendo explicar nessa live. Se quiser participar, mais uma vez, está aqui embaixo o link para você cadastrar seu e-mail, seu WhatsApp e ser avisado, tá? E como eu tinha prometido, eu vou deixar aqui para você um vídeo que explica muito mais sobre esse imposto tão perverso que é a inflação. Explica detalhadamente por que o governo é o principal culpado da inflação. Então assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender, tá? Deixa o teu like, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!